A gente separou algumas, porque senão ia ficar um papo de 7 horas aqui, Sim. tranquilo, só de dúvidas do pessoal. Sim. Você quer puxar alguma, Ricardo? Eu já puxo uma aqui, ó. Eu quero puxar uma, não ainda na imigração, eu quero fazer uma outra pergunta. Que Diga aí. eu sempre tive a curiosidade de perguntar para um advogado, ou alguém que fez carreira de advocacia, um lado... eu não sei as terminologias. O cara que defende o assassino. O advogado de defesa. O advogado de defesa. Sim. Qual que é o juramento? Qual que é as coisas que você faz? Como que você... Dinheiro. Não, mas legal. ganha bem. É Boa só pergunta, dinheiro. boa pergunta. Mas o É só- advogado por de que defesa que o ganha cara... mais? Como Começa que o por cara... aí. Ganha bem, porque não ganha? eu não conseguiria, certo? Você conseguiria? Mas Defender um assassino... eu acho que pode pior, ser vamos detonar um rapist, um molestador de criança. Mas vamos seguir de duas linhas antes de tu responder. Tem o cara que realmente o advogado pode acreditar que é inocente, tentar defender por achar que é inocente, e tem o cara que tá mentindo e descancarado. E aí o cara tá defendendo porque Então, o cara... vamos na linha. O cara molestou criança, foi pego num vídeo. Não tem boi. Tá não culpado tem boi. total. Esse Culpado cara- total. E o cara, como que o advogado que defende, o que passa? O que motiva ele? Legal, boa pergunta, muito boa pergunta. Bom, a gente aprende na faculdade de Direito e leva anos para você se convencer, porque você entra com 17 anos, você acha uma babaquice. O professor falando, eu falava, quanto babaquice, né? Mexeu com criança, mata o cara e acabou, enche o saco. Eu vou ficar bancando o cara na cadeia o resto da vida, onde já se viu. Mas com o tempo, né, com a maturidade, eu fiquei de faculdade de Direito, eu fiquei 13 anos. Geralmente é 5. Ah, porque bombou muito? Não, porque eu fiz mestrado, doutorado, depois Chicago. Na somatória, eu fiz 13 anos de faculdade de Direito. Então você vai sacando que a coisa é a favor de todos nós. Esse tal de direitos humanos, né, é a favor de todos nós. Então, por exemplo, o Carlinhos, sei lá, brigou com a esposa um dia, pegou o carro à noite, com a cabeça cheia, pensando em 1000 coisas, divórcio, guarda de filhos, sentou num bar, tomou um negócio pra esfriar, coitado, ali, né, chorando, mal, tá, entrou no carro, atropelou um cara. Tá assegurado pra ele todo um devido processo legal, onde ele vai ser ouvido, ele vai dar as razões dele, ele vai explicar, vai poder provar que não estava 200 por hora, mas estava 60, apesar de bêbado. Vai poder provar, por exemplo, que o grau de intoxicação era menor. Ou seja, é um direito de defesa que nós temos. Então, nesse caso é para reduzir um pouco a minha culpa, a minha pena, Isso. por aí, né? Mas eu sou culpado. Então, todos os processos penais do planeta terão essa gradação. Tá? Terão, de alguma maneira, essa gradação. Então, Osama Bin Laden. Você pergunta para mim, Osama Bin Laden tem direito a um devido processo legal? Eu, Gustavo, falaria, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Por uma razão extremamente simples. Porque ele é um homem. Ele é um ser humano. O ser humano tem o direito de ser ouvido. Sim. Mas esse menino vereador aí do Rio de Janeiro, não gosto nem de citar o nome dele. O vereador do Rio aí. Que matou a criança? Pois é. Tem direito a um julgamento? Sim, tem direito a um julgamento, um devido processo legal, vai ser ouvido, vai ser até para legitimar a pena. Até para a gente poder dar uma pena e falar, ó, foi tudo dentro da regra combinada. Sim. A regra é feita antes. Tá? A pena está aqui, você pode ser preso até no máximo tanto tempo, não há penas cruéis, não há pena de morte. Legal, você quer cometer o crime? A pena está aqui, ela tem que estar antes do crime. Então o cara cometeu, ele tem o direito de mostrar o lado dele. Não importa quem, não importa qual. Mas onde que entra a motivação do advogado nisso? O advogado, eu acho que, bom, dinheiro, por que não? Dinheiro, né? Não é o meu caso, tá? Nunca defendi, nunca fiz criminal, tá? E a outra coisa que o advogado criminal pensa, certamente, é se eu não defender, o Estado defende. E dependendo do Estado que você tá, defende muito bem. Tem defensorias públicas excelentes, tá? Tem advogados que são contratados para, né, o Estado contrata para o cara ter o direito de defesa. Então, acho que o advogado pensa, se eu não defender, alguém vai defender. Esse cara tem o direito de um devido processo legal. Então, que seja eu. Né? Se alguém vai fazer isso, que seja eu. E tem muita gente que faz por fama. Tá? Eu tive um professor que defendeu a Suzana Richthofen. Tá? A Suzana Richthofen foi condenada por 6-5, tá? No júri. Então, um voto... Perdão, 5-4. Então, um voto mudava tudo. Um voto, ela ganhava. Tá? Tamanha foi a defesa que ele conseguiu montar. Engraçado, e júri tem dessa. Tá? O júri é uma coisa super suscetível a emoções, paixões. Sim. O cara, o advogado bom, convence o júri e tira qualquer um da cadeia. Mas, você falou que foi por fama, mas onde é que é essa fama? Essa fama não é ruim? Não, porque daí não ele pode vai... advogado, né? Ele vai criar uma fama boa para defender criminosos. Sim. Por aí, né? Ele vai seguir sempre essa linha. Sim.
E eu tive colegas que foram assassinados. Eles entram nessa vibe, né, e vai aprofundando nesse mundo. E é um caminho sem volta, às vezes. Porque você, né, o sujeito começou a defender traficante. Aí um traficante indica pro outro. Sim, traficante. sim, O cara vai pegando fama nesse... Alguém não vai gostar que não saiu ileso, Exato, né? E aí exato. vai... Não, eu te paguei, é pra você me livrar. Não me livrou. Então eu tive conhecidos que foram assassinados, que eram advogados. Então, respondendo a sua pergunta, uma motivação todo mundo tem o devido processo legal, graças a Deus. Houve uma época que não existia isso. Tá? O cara não era nem ouvido. Teve um caso interessante em São Paulo que o sujeito matou uma mulher com um tiro no olho. Né? Um homem matou uma mulher com um tiro no olho. E depois, no meio do processo, conseguiram lá a comprovação de que ela... 2 comparsas dela evadiram o local. Né? Na verdade, eles estavam tentando invadir a casa dele, né? Todos armados. Ela era uma das meninas, ela era a que batia na porta para distrair. E ela conseguiu pular e os outros 2, a hora que viram o cara armado, fugiram. E naquela violenta emoção, a sua casa sendo invadida, você com 2 filhos em casa, né, ali em São Paulo, capital, o cara, num lance ele matou a menina. Então você vê, né? Esse cara, se fosse um país sem devido processo legal, homicídio doloso, né, com meio cruel, no olho da vítima, sem chance de defesa, mas num lugar com devido processo legal, onde ele pôde mostrar as provas, ele foi absolvido, saiu andando do fórum. Mas ontem foi nos Estados Unidos, você viu um caso, o cara condenado saiu já direto pra cadeia, né? Foi um dia histórico nos Estados Unidos. E tem um lance um pouco meio filosófico até, né? Porque veio desde os gregos, não é? Sim. Que foi, não sei, tô tentando lembrar a minha história aí, que foi inventado, né? A advocacia, o direito. Então é um negócio há muito tempo que se vem falando de se ter a proteção, né? É uma puta conquista, Ricardo. É uma conquista, né, muito grande para a sociedade, para nós como indivíduos. As pessoas, a pessoa fala, né? Como é que é? Direitos humanos para defender bandido, né? Mas não é, para defender todos nós. Né? É um direito que todos nós temos. Uma hora que você senta no seu carro ali e começa a dirigir, você se sente tranquilo sabendo que não vou ser preso sem o devido processo legal, sem eu ser ouvido, sem eu poder me explicar o que aconteceu. Então, assim, acaba beneficiando muito mais as pessoas do bem do que os bandidos, né? Sim.